Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um dos textos mais influentes da história, o Velho Testamento. Uhum. A gente sabe que é uma coleção de livros enorme, bem complexa, mas a nossa missão aqui é seguir um fio condutor que parece amarrar tudo isso. E qual seria esse fio? A ideia é de um pacto, quase um contrato, sabe? Entre Deus e a humanidade. A gente vai usar essa lente para tentar entender a lógica por trás de histórias que vão, bom, desde o Jardim do Éden em Gênesis, passando pela entrega dos 10 mandamentos e chegando até as angústias de Jó. E essa ideia de contrato, vamos combinar, é a chave de tudo. O fascinante no material é que ele não descreve uma relação, tipo, mística, vaga. Não, nada etéreo. Pelo contrário, ele apresenta um acordo com termos muito claros, com responsabilidades e principalmente com consequências diretas. Para entender a moralidade, os conflitos, as reviravoltas dessa narrativa, a gente precisa primeiro entender as regras desse acordo. Certo. Então vamos direto para a primeira cláusula desse contrato, lá em Gênesis. O livro começa com a criação, mas o que me chama a atenção é que ele não está só descrevendo o que foi feito. Ele descreve o porquê. Aham. O texto diz que o ser humano foi criado à imagem de Deus, o que já é uma ideia muito poderosa. E logo depois vem uma delegação de autoridade. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Parece que não fomos criados para sermos só espectadores, né? Exato. É como se fôssemos uma espécie de sócios juniores no projeto da criação. É uma parceria com um propósito, sem dúvida, e como toda parceria, ela vem com um manual de instruções, ou pelo menos uma regra fundamental. A primeira regra do jogo. Isso. No capítulo 2, a regra é explícita. Podem aproveitar tudo no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. E a consequência vem na mesma frase. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a nossa fonte até tem uma nota de rodapé sobre isso, né? Tem, é bem interessante. Diz que esse morrer pode significar tanto a morte física, que viria depois, quanto uma morte espiritual, uma separação imediata de Deus. Ou seja, desde o início, a relação é baseada em liberdade e escolha. Não é um controle absoluto. Exato. Existe uma instrução clara e a liberdade de seguir ou não. E claro, a gente sabe como essa história continua. A serpente entra em cena e faz algo muito humano. Ela planta a semente da dúvida. Ela não força nada, né? Ela só pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Ela sugere que Deus está, na verdade, escondendo algo. Que o fruto não traz morte, mas poder. Sereis como Deus. E a decisão de comer o fruto, ela provoca uma mudança de estado que é, assim, imediata. O texto aqui é muito psicológico. Não diz que um raio caiu do céu, nem nada do tipo. Não? Diz que foram abertos os olhos de ambos e souberam que estavam nus. De repente surge a vergonha, o medo, eles se escondem de Deus. Aquela intimidade, a transparência total que existia foi quebrada. Completamente. A quebra da regra não resulta só numa punição de fora, mas numa fratura interna na própria experiência humana e na relação com o Criador. É uma mudança brutal. E as consequências que vêm depois, as tais maldições, parecem menos uma vingança e mais uma descrição da nova realidade. É isso. É como se os termos e condições da vida tivessem sido reescritos. Exato. Para a mulher, a dor no parto. Para o homem, o trabalho duro no suor do teu rosto. Para tirar o sustento de uma terra que agora produz espinhos. E a consequência final, a expulsão do jardim. Uma imagem muito poderosa sobre a perda daquela harmonia. Sim. A vida a partir dali seria mais difícil, mais complexa e marcada por essa separação. O primeiro pacto foi quebrado, e toda a história que se segue é, de certa forma, uma tentativa de lidar com isso. Essa quebra do primeiro acordo no Éden define o drama humano em pequena escala, né, entre indivíduos, mas a história dá um salto gigantesco. A ideia do pacto passa de uma regra para duas pessoas para se tornar, a constituição de um povo inteiro no Monte Sinai. Sim, é uma mudança de escala radical. Como se escala uma relação dessas? A resposta do texto parece ser: você escreve tudo. Torna oficial. Exatamente.
Em Êxodo e Deuteronômio, o pacto se torna coletivo e extremamente detalhado. O momento central é a entrega dos 10 mandamentos no Sinai. Mas tem um detalhe que muitas vezes passa batido. Que é? É como a lei é introduzida. Antes de qualquer não farás ou farás, Deus se apresenta. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é fundamental. Muda tudo. Não é, sigam estas regras e talvez eu goste de vocês. Não. É o contrário. Eu já libertei vocês, já mostrei meu compromisso, agora para que a nossa relação funcione e para que vocês vivam bem como um povo livre, aqui está o caminho. A ação de salvação vem antes das regras. A relação precede a legislação. E que legislação, hein? Não estamos falando só dos 10 mandamentos. Nem de perto. Os livros seguintes detalham leis que cobrem, assim, todos os aspectos da vida. Leis civis, criminais, sanitárias. E algumas delas são socialmente revolucionárias mesmo para os padrões de hoje. Por exemplo, a lei que exigia o cancelamento de todas as dívidas a cada 7 anos. O objetivo era impedir que a pobreza virasse um ciclo perpétuo. Espera, isso é impressionante. Essa lei sobre perdoar dívidas. Parece economicamente radical. E era. Qual era a lógica? Era tipo um botão de reset social para garantir que ninguém ficasse para trás para sempre? Precisamente. A ideia era que a terra pertencia a Deus e as pessoas eram só administradoras. Ninguém tinha o direito de acumular tudo e oprimir os outros para sempre. Nossa, e tinha também lei sobre deixar parte da colheita nos campos para os pobres e os estrangeiros. E a fonte destaca uma ordem em Levítico que é muito poderosa. Amarás o estrangeiro como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Uau! A lei está sempre conectada à memória histórica deles. Sempre, usando a própria experiência de opressão como base para a empatia e a justiça. Então, se Êxodo estabelece essa lei, o livro de Deuteronômio funciona quase como a grande cerimônia de assinatura dos termos e condições, né? É uma ótima analogia. É um discurso longo, reforçando o pacto e deixando as consequências da escolha, obedecer ou não, dolorosamente claras. E o capítulo 28 é o auge disso, com certeza. É uma longa lista de bênçãos e maldições. Se a nação obedecer, o texto promete prosperidade, boas colheitas, segurança, liderança. Se desobedecerem, as promessas são igualmente detalhadas, mais terríveis. Doenças, fome, derrota, exílio. Essa estrutura de causa e efeito se torna, então, a lente principal através da qual o resto do Velho Testamento interpreta a história de Israel. Exatamente. Um rei é bom ou mau com base na sua fidelidade ao pacto. Uma vitória militar é vista como recompensa, uma seca como consequência da idolatria. É uma estrutura de um poder imenso, porque transforma cada evento da vida, seja uma boa colheita ou uma praga, num veredito moral. Não parece ter muito espaço, por acaso, para má sorte. Não mesmo. E essa lógica, essa fórmula de faça o bem e receba o bem, é clara, é arrumada, até que o próprio texto decide jogar uma bomba em tudo isso. E essa bomba é o livro de Jó. Ele parece ter sido escrito para confrontar diretamente essa simplicidade toda. Como ele faz isso? A história começa nos apresentando Jó, um homem descrito como sincero, reto e temente a Deus. Pela lógica de Deuteronômio, a vida dele deveria ser um mar de rosas. E era no começo. Era, mas aí, de forma súbita e inexplicável, ele perde tudo. Filhos, riquezas, saúde. Ele fica reduzido à miséria. E aí chegam os amigos dele para consolar. Só que o consolo deles é terrível. Pois é. Eles são os defensores da fórmula. Um deles, basicamente diz, pense bem, Jó, quem sendo inocente já pereceu? A lógica deles é, se você está sofrendo tanto, é porque você deve ter algum pecado escondido. A culpa é sua. Eles estão mais interessados em defender o sistema, a previsibilidade do mundo, do que em ajudar o amigo que está sofrendo. Exato. Eles representam essa teologia simplista do causa e efeito. Mas o brilhantismo do livro está na recusa de Jó em aceitar essa explicação. Ele insiste na sua inocência. Mas ele não fica em silêncio. Não, ele grita sua dor e as suas dúvidas diretamente para Deus. Ele chega a dizer, por que escondes o teu rosto
e me consideras teu inimigo. Ele está usando a linguagem do pacto para acusar Deus de ter quebrado a sua parte do acordo. É uma honestidade brutal. É uma tensão quase insuportável. E depois de dezenas de capítulos de debate, Deus finalmente responde. E a resposta é a parte mais chocante de todas. Porque não é bem uma resposta, né? Não é mesmo. Deus não explica o porquê do sofrimento de Jó. Em vez disso, ele aparece num redemoinho e começa a fazer perguntas a Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fizeste tu o teu caminho até os tesouros da neve? O que a gente faz com isso? Parece quase uma esquiva. É uma esquiva, se a gente espera uma resposta que caiba na nossa lógica. Mas o que a fonte sugere é que a resposta de Deus é, na verdade, uma redefinição do problema. Como assim? Deus não entrega uma fórmula, mas revela uma perspectiva. Ele está basicamente dizendo: o universo é infinitamente mais complexo e misterioso do que sua pequena fórmula de recompensa e punição. A resposta ao sofrimento não é uma explicação, mas um encontro com a soberania e a sabedoria de um Deus que não pode ser colocado numa caixa. Uau! Então a lição de Jó é que o pacto é mais profundo do que uma simples transação comercial. Não é só seguir as regras para garantir um resultado. Não. É sobre Confiança. Confiar mesmo quando a realidade parece quebrar todas as regras prometidas. Exatamente. O livro move a compreensão do pacto de algo transacional para algo profundamente relacional. A fidelidade verdadeira não é aquela que só existe quando as coisas vão bem. É a confiança que persiste no meio do mistério, da dor inexplicável. Entendi. E se o livro de Jó é esse intenso drama existencial, o livro dos Salmos é o diário emocional de quem vive dentro dessa relação complexa. Boa analogia. Se Jó é o julgamento no tribunal, os Salmos são os diários escritos durante o processo, com todos os altos e baixos. Isso mesmo. Lá a gente encontra a expressão de toda a gama de emoções humanas. De um extremo ao outro, sim. Temos salmos de puro louvor e admiração, como o Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus. É aquele sentimento de assombro diante da criação. Mas na página seguinte, podemos encontrar um lamento que parece saído da boca de Jó. O Salmo 22 começa com um grito mais desolador possível. Deus meu, por que me desamparaste? É impressionante que os dois extremos, a exaltação e o sentimento de abandono total, estejam no mesmo livro de orações. Não tem um filtro de pensamento positivo. De forma alguma. Os Salmos nos mostram que o pacto não é um contrato frio, que exige uma postura impassível. Pelo contrário, é um espaço seguro para a honestidade total. Um lugar onde a raiva, a dúvida, O medo, a alegria, tudo isso pode ser expresso diretamente a Deus. Eles validam a experiência humana real de viver nessa aliança. Mostram que argumentar com Deus, lutar com Ele, também é uma forma de fidelidade. a pior coisa não é gritar com Deus, então. É parar de falar com Ele. Exatamente. Então, fazendo uma retrospectiva, a gente começou com a ideia de um pacto como uma relação fundamental, quase uma parceria, lá no Éden. Vimos essa ideia ser formalizada numa Constituição Nacional, com leis e consequências claras em Êxodo e Deuteronômio. E, por fim, vimos como essa estrutura é desafiada e aprofundada pela experiência humana real de sofrimento em Jó e pela expressão de todas as emoções nos Salmos. E se a gente conectar todos esses pontos, a conclusão principal é a evolução notável na compreensão dessa relação. Começa com um sistema que parece simples, quase matemático. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Mas o próprio texto se encarrega de mostrar que a vida é mais complicada que isso, muito mais. A questão central deixa de ser só como seguir as regras para ser abençoado e se torna algo bem mais profundo. Como viver com sabedoria e confiança no mundo cheio de mistérios que a nossa lógica não consegue explicar. E isso nos deixa com uma reflexão final que parece incrivelmente atual.
Essa jornada por um conceito tão antigo nos coloca diante de uma pergunta muito moderna. Em nossas vidas, em nossas sociedades, como a gente equilibra essa nossa necessidade humana por regras claras, por fórmulas de sucesso e felicidade, com a realidade inevitável de que existem complexidades, injustiças e sofrimentos que simplesmente não se encaixam em fórmula nenhuma? Como navegamos essa tensão constante entre a ordem que a gente deseja e o mistério que, no fim, a gente sempre acaba vivenciando?